Estamos começando mais um episódio do Patrono Podcast e hoje a gente vai conversar sobre política, poder e segurança pública. Está aqui comigo, até que enfim, né, Coronel? Quanto tempo, né? Coronel Claudemir. Coronel Claudemir é um militar atuante aqui do estado do Amazonas e está me dando a oportunidade de conversar comigo sobre esses temas. Mas aí a gente estava naquela, sempre te ligava e você estava viajando, né? Muito ocupado. E como todas as pessoas que eu chamo aqui, eu acho que ele também tem um dos currículos muito extensos, né? Coronel é oficial superior no posto de coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas, com mais de 3 décadas de uma atuação sólida, dedicada à segurança pública, defesa social, gestão governamental ampla, experiência com comando geral, como comandante no Comando Geral Adjunto e trabalhou com grandes operações aqui na cidade de Manaus, né? Se eu for ler o currículo do homem aqui também, vai passar 1 hora lendo. Mas, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Coronel, tem um tema que está permeando aí a rede nacional, que é a questão da emenda parlamentar. A gente tem aqui no canal uma questão de sempre explicar para a população, explicar para quem nos assiste, traduzir, né, o que acontece entre a lei e o que está acontecendo. E hoje a gente está aqui para falar sobre diversos assuntos, entre eles eu chamei o senhor para falar sobre a questão de emenda parlamentar, que nada mais é a emenda parlamentar do que a oportunidade que o político tem de fazer ali uma fatia do bolo. Ele traz uma fatia do bolo, né? Os estados, a União, eles têm um orçamento e esses orçamentos são manipulados de acordo com a conveniência de lei. Mas também os políticos podem, por exemplo, um deputado federal pode receber no seu gabinete um prefeito de uma determinada área da base eleitoral dele. O prefeito chega lá e fala: olha, eu estou precisando de uma verba para fazer uma praça, de uma verba para fazer um açude, para arrumar um açude ali que abastece um determinado município, e eu conto com a sua ajuda. E o parlamentar, o deputado federal, o senador, ele tem o direito de fazer um destaque, de dizer: olha, esse dinheiro aqui eu quero que vá para essa determinada região. Isso tem um efeito muito bom para o político, porque ele acaba, na época da eleição, ele vai lá, bate no peito e fala: olha, isso aqui foi o que consegui essa emenda para cá. E nesse sentido, a quem pertence esse direito de dar esse destaque, quem pertence esse direito é o político que tem mandato, né? E nós temos agora uma situação que está ocorrendo a nível nacional, que é a questão do Eduardo Cunha e Valdemar da Costa Neto. Está na fase ainda de investigação e a denúncia e as investigações apontam que eles, desde que eles estão fora do mandato, não tem mais mandato, mas segundo informações eles estariam destinando emendas através da secretária do Hugo Mota, que é uma secretária não diretamente do Hugo Mota, mas uma secretária dessa área ligada às emendas parlamentares. Aconteceu que, devido a essa situação que vem sendo investigada, o ministro Flávio Dino bloqueou de Eduardo Cunha, que é um dos ex-parlamentares que estão aí supostamente envolvidos nessa situação, que estaria direcionando emendas sem ter o direito de fazer isso. As investigações apontaram que lá no estado de Minas Gerais ele chegou numa escuta lá que fala: o prefeito lá ele fala lá um termo lá, como se não fosse bom de negócio, uma coisa assim. Então isso vem revelando, né, a questão dessas emendas e outras coisas não republicanas que a gente pode mencionar, que dizem que acontece com relação a emendas, né? Não com todas as emendas, mas... Então queria ouvir do senhor, né, primeiramente... O que o senhor pensa sobre esse fato das emendas parlamentares sendo direcionada por políticos que não têm mandato? Rapaz, isso é uma questão, um ato administrativo, né? A questão das emendas é um ato administrativo e a Constituição ela é clara, né? No artigo 37, que o ato administrativo tem que ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e outros princípios anexos desse artigo da Constituição. Então, assim, por enquanto, assim, eu vejo com a questão ético-política, né, uma quebra de ética política, porque assim, ao longo do tempo as pessoas têm se envolvido mais em marketing do seu nome, né, do que se empenhar em conhecer como funciona o Congresso Nacional, né, como funcionam as emendas, como que funciona o seu gabinete, qual tipo de assessores ele deve ter. Eu viajo 3 vezes por ano
lá para Brasília, nós temos um grupo nacional, né, que a gente tem alguma legislação lá, né, tramitando, umas PL, uns projetos de lei, e a gente visita das 9 horas da manhã até meia-noite vários gabinetes de deputados. A gente vê muita coisa, muitos gabinetes, pessoas preparadas, muitos deputados preparados, empenhados, e muitos gabinetes que têm deputados não preparados e pessoas não preparadas no gabinete. Então, eu creio assim, essa questão, por enquanto, não estou vendo a questão, né, do desvio de emendas, que era a maior ênfase dava-se, né, que as emendas eram destinadas e as emendas não eram executadas, ou ao todo ou em parte, ou em maior parte ou em menor parte, e havia assim que quem recebia a emenda tinha que pagar a emenda, então tem que chegar nesse ponto de comprovar essas situações. Agora, essa questão de alguém delegar, né, alguém delegar para, no caso do Cunha, no caso do Ronaldo Costa Neto, delegar a função que é próprio parlamentar, então prova a própria incompetência que o parlamento tem de digerir as suas emendas, né? Digerir o seu mandato. Então, ele apenas está expondo que ele é uma marionete do sistema. Só para poder esclarecer aqui para quem está nos assistindo, uma coisa que é importante é o seguinte, como eu falei, né, a emenda ela tem uma paternidade, né? O político que pediu aquele destaque, ele pode chegar na época da eleição e dizer, olha, isso aqui foi eu que consegui. E isso gera um conflito, porque se o parlamentar, no caso Eduardo Cunha e Valdemar da Costa Neto, que estão sendo supostamente praticando esse ato, se eles não têm mandato, de onde está saindo essa conta, né? Está saindo de alguém, porque fica naquela questão da paternidade, aquela briga. Foi eu que consegui, foi eu que não fui eu. Inclusive, no meio dessa história toda, tem esse envolvimento dessa secretária lá da área ligada às questões das emendas, que estaria atendendo o pedido de Eduardo Cunha para direcionar essas emendas para esses determinados estados. Pois é, mas aí cada deputado que vai assinar. O Eduardo Cunha não assina mais, ele está operando, né, como um lobista, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser realmente investigada, né? Esse pessoal que opera como lobista, porque não está chegando, porque tem uma coisa na Constituição, que é o preâmbulo, o artigo 1º, que diz o seguinte, todo poder emana do povo e é exercido por seu representado. Não é para o cara chegar lá, eu sou representante do município de Lábrea, e vai ser, olha, ele diz assim, ó, meu representante, tem uma reunião lá no governo, lá no bombeiro, vão mandar carro para lá, rancho da Defesa Civil, então vai lá, vê se tu consegue mais. Então, assim, ele me dá um direcionamento, o que é que eu tenho representar ele lá. Então, eu represento o prefeito lá na vontade política que ele quer lá e na vontade administrativa. O que acontece é que as pessoas são eleitas, chegam lá, elas deixam de representar o povo e vão representar esses grupos, esses lobistas. No caso, os donos de partidos, os que influenciam o partido. Então, eu acho que essa investigação está em cima disso, de cessar um poder de determinadas pessoas dentro dos partidos, que é o maior problema hoje no Brasil, é que os partidos têm dono. Se hoje o partido se invocar e dizer assim, não, você não vai ser candidato, e o cara não vai ser. O cara pode dizer que ele tem 300 mil votos aqui no Amazonas, né? 10%, 5% dos votos, que vai puxar. Ele, não quero que você seja candidato, ele pega e tira o camarada. Então, o poder do partido é muito grande e o poder individual cada vez menor. E estão usando muito mais a mídia do que a competência real da pessoa. Tem uma desenvoltura grande lá no Congresso, que é articular tanto as suas emendas, a legislação e articular a vontade do povo para que seja realizado. No caso aí, os camaradas estão lá sendo marionete dos figurões da política, que sempre mandam na vontade, e aquela velha coisa lá atrás. Lembra dos lobistas? Sempre criticavam para sair nos jornais questões de lobista. No caso, é o lobista direcionando as emendas para onde ele quer, não onde o parlamentar só faz assinar. Então, o povo está na hora de identificar quem as pessoas que realmente representam o povo e que são as pessoas que estão lá para representar os donos de partido, os donos de sistemas, né, alheios e legais, dono daquelas situações que ferem a Constituição no artigo 37, né, que fere toda a administração pública, que faz com que uma necessidade do povo lá na ponta não seja atendida, seja atendida a necessidade pessoal de alguém. Eu vou dizer mais, as emendas elas não tinham que ser impositivas, tinham que ser, não tem a gestão participativa, a emenda participativa. Por exemplo, o município Lábrea, Canutama, Tapauá, o Maitá, depende de várias pontes que sejam feitas. Tem uma ponte no Rio Mucuim que a gente espera, a balsa chega meia-noite, ou 10 horas da noite fecha e abre 6 horas da manhã. Ou seja, se o povo pudesse escolher aonde
Aonde esse político pudesse fazer uma audiência pública para indicar uma emenda, o povo vai escolher a necessidade dele. O povo sabe a dor, né? Sabe a Onde dor tá que a tem. dor. E eles não, eles direcionam para onde eles têm uma empresa, né, um grupo que vai executar a obra, né, onde tem alguém que tem um diálogo, né, mais cabuloso, vamos dizer assim, né, politicamente ali para realizar questões políticas e financeiras, quem sabe dele. Aí acontece isso aí. E o povo não sabe. O povo tem que se interessar mais, os políticos têm que se interessar mais em dar consciência do povo como funciona o sistema legislativo. Coronel, uma linha assim muito... De um lado, a gente tem o direito de um parlamentar de indicar as emendas para servir o povo, que nem o senhor acabou de falar. Isso. Né? E, de outro lado, a gente tem aí uma suposta atuação clandestina de ex-deputados indicando a questão das emendas parlamentares para uma situação, pode até ser legítima, mas ela é clandestina uma vez que ele não tem o direito de fazer isso. Mas aí, o que mora por trás disso? Ele, numa eventual candidatura, agora vai dizer, não, eu consegui para cá mesmo estando sem o mandato. Sem mandato, isso. Essa questão que reside. Mas, assim, o tema central dessa história está um bloqueio de 6,1 milhões de Eduardo Cunha. Né? O Dino mandou bloquear porque vislumbrou ali uma suposta ilegalidade nessa situação. Suspendeu esse repasse, essas questões ligadas às emendas. Mas uma coisa importante... quem é Eduardo Cunha nessa história? Eduardo Cunha era presidente da Câmara Federal quando fizeram o pedido de impeachment da Dilma. Isso. E Eduardo Cunha foi aquela pessoa responsável, ele poderia engavetar esse pedido e talvez a presidente Dilma não teria saído do poder naquela época. Como mas tem muitos engavetados agora de pedido de impeachment, né? É verdade. E ele decidiu colocar para frente. Então, assim, estamos na porta de uma eleição, né, onde ele seria um candidato. Isso tem uma amplitude muito grande. Esse fato relacionado a uma possível indicação de emendas vindo do Eduardo Cunha, né, vindo também de Valdemar da Costa Neto, que é ali o presidente do partido da direita, tem uma implicação muito grande. O que o senhor acha com relação a isso? Tá, essa é a parte política dessa situação. Ou seja, tem N coisas para se decidir no Brasil, N coisas para que se fazer, para que se beneficiar a população, né? E a justiça abarrotada de providências para que possa beneficiar pessoas, né, que estão esperando, quem sabe, uma aposentadoria, quem sabe um direito que já está caducando e eles mesmos já estão ficando velhos e não vão ter seus direitos. Aí toma-se as decisões não de maneira que é uma necessidade iminente, né, da população, mas assim por uma motivação política, né, direcionada. Ou seja, 90 pessoas erradas, 40 do meu lado daqui, meus amigos. 50 desse lado daqui. Então vou começar a atacar os 50 e depois da eleição vou entrar nesses 40 e então assim, então as decisões no campo jurídico, né, estão caminhando mais para esse lado político, pessoal, partidário, e isso está sendo prejudicial à população porque, como eu digo, tão ferido o artigo 1º da Constituição, que tem que ser feita à vontade do povo e não à vontade individual de cada um. Não o povo, ele não delegou a vontade dele, ele delegou o que é a necessidade dele, né, para que ele possa ser representado, ele delegou a representação dele. Se eu mando alguém me representar, para representar a vontade do povo, não de um grupo político para perseguir outro grupo político, nem de outro grupo político para se beneficiar da legislação, beneficiar da interpretação e assim por diante. Coronel, nessa questão das emendas parlamentares, aí como eu disse, tem a questão de uma denúncia aí que está sendo investigada em que Eduardo Cunha, Valdemar da Costa Neto estariam indicando a destinação de emendas parlamentares mesmo sem mandato. E hoje tem o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, né? Isso. E aí teve essa operação, Flávio Dino autorizou o bloqueio das emendas, autorizou o bloqueio de 6,1 milhões ligados a Eduardo Cunha. E aí ele foi dar entrevista, Eduardo Cunha disse o seguinte, que o judiciário estaria supostamente interferindo nas questões políticas. O que o senhor acha sobre isso? A gente tem de um lado o poder judiciário com poder de tomar medidas, de acautelar nesse sentido, e temos um poder político, que é o presidente da Câmara, né, que está dizendo que essa questão é uma intervenção, poderia ser uma intervenção do judiciário na questão política.
Mas veja, é uma intervenção em cima de uma indicação de emenda por quem não é parlamentar. O que o senhor acha sobre isso? Na realidade, é assim, para mim eu vejo assim, um O senhor acha palco que é uma intervenção? eu acho que é uma intervenção. Por quê? Porque assim como o Eduardo Cunha pode indicar a Injusta, emenda, né? Porque é uma injusto. intervenção. Porque assim como o Eduardo Cunha, eu não estou visando a pessoa, né? Se o Eduardo Cunha é pecador, se ele é santo, se ele é pecador. Aqui o fato, assim como ele indicou, pode ser um João, que ninguém conhece, pode ser um Pedro, que ninguém conhece, Mas o para senhor é a indicar favor dele indicar mesmo ele sem ter mandato? Não, assim, se a indicação está no nome dele lá, ele que está assinando a emenda, isso está errado. Aí é um erro da mesa diretora, da administração, da gestão da casa. Certo. Né? Agora, se ele pega e está usando um parlamentar para fazer valer aquelas indicações dele, ele está fazendo um lobby. Para mim é um lobby. Né? Entendi. Para mim é um lobby. Agora o que está sendo feito dessas emendas tem que ser investigado. Né? Para estar indo direcionado realmente para aquilo que foi planejado, para aquilo que foi planejado na sua execução, né? E se o dinheiro foi e voltou cumprindo todos os requisitos da administração pública. Pulando um pouco para a sua atuação aqui da questão da local, você é um cara muito atuante, né? Trabalhou na rua, no confronto ali desde a época das galeras, né? Isso. Como é que funcionava aqui em Manaus essa época aí? Olha, nós chegamos aqui, ó, nós chegamos na academia, né? Eu sou oriundo do Exército, né? Eu fui R2, estudante R2 do Exército, temporário, fiz concurso para a polícia e fui para a Academia do Pará. Né? E lá no Pará já havia violência, já estava muito mais intensa do que aqui. Lá na academia a gente via lá, e a polícia tinha pouca capacidade, quase nenhuma, não tinha nenhuma viatura, você acredita, lá em Pará? E, na realidade, lá a Guarda Municipal que aparecia mais do que a polícia, na época, 92. E quando nós chegamos aqui, Manaus terminava ali no Jorge Teixeira, no Tancredo Neves. Né? E lá, então, era a época das galeras, muita galera. As galeras tomavam conta, rivalidades, assaltavam, tocavam o terror, guerra de teçado. Então, fui trabalhar no Forte Apache, né? Que era o 6º Batalhão. Então, naquela época, a gente tinha uma PRC, né? 10 policiais que faziam todo dia operação contra a galera. Então, passando esse momento da galera, olha só o que acontece. Tudo que a gente previu como tenente, que a gente falava lá na época, assim, quando começava assim, as questões, porque as pessoas elas querem, o policial quer falar só do bandido. Não, o bandido tem que isso, tem que morrer. Não, nós temos que ver o que está falhando em todo o sistema. A polícia, a justiça, o governo, as ações sociais. Então, a polícia ela tem que fazer sua parte. Para a segurança dar certo, todos têm que trabalhar junto. Todos têm que trabalhar junto. Agora, se você não quer trabalhar junto, eu tenho que fazer a minha parte, o máximo que eu puder. E hoje ninguém está fazendo a sua parte. Na época eu disse assim, essa frase aqui eu dizia assim para os policiais na preleção. E hoje eu prezava sempre para os oficiais, ensinar os policiais, né, da preleção, instruir, fiscalizar, orientar. Não é só chegar e punhar, errou, puniu, não. E eu dizia assim, hoje o tráfico de droga, naquela época, o tráfico de droga, o comando está lá na 13 de maio, na colônia, está lá na Compensa, está ali na Matinha, no Bareri, ali. Pronto, está lá. Nós estamos aqui na Zona Leste. Se alguém vem uma boquinha e tal. Amanhã, daqui a um mês, um ano, vai estar aqui, na Zona Norte. Daqui a 2 anos vai estar aqui no nosso bairro. Daqui a 3 anos vai estar na nossa rua. Daqui a 5 anos vai estar na esquina, ali 5, 10 casas nossas. E depois vai chegar uma época que vai estar dentro da nossa casa. E hoje está dentro da nossa casa. Hoje tu faz uma festa, pode crer que muitas pessoas chegam na tua festa, vai vir um amigo do traficante, vai vir um traficante, vai alguém que está ali com promiscuidade com o traficante. Se conversa com um policial, você não sabe se ele é policial ou se ele é bandido. Você conversa com o juiz, não sabe se ele é juiz ou se ele é bandido. Você conversa com o promotor, não sabe que ele é um promotor ou um bandido. E na área da advocacia, o cara tem que defender direitos, não interessa quem seja. Mas tem muitos que ultrapassam a condição do direito, passam a ser promíscuos com o time, como tem muitas operações que foram presos, até advogado, né, que estavam fazendo correria para o crime e não fazendo a defesa do criminoso, nos seus direitos. E assim que está. Hoje a promiscuidade, está esse o resultado, está esse aí. Está isso que aconteceu, que acontece hoje todo dia. Eu, quando era capitão, em 2003, 2005, o que acontece?
Me convidaram para fazer uma força tática do Comando de Policiamento da Capital. Primeira força tática. E lá a gente dava apoio para todas as operações, a todos os programas. Naquela época, a Bronca TV do Sabino, o programa do Wallace, a Mensagem, Isso é Direito, tinha o Alô Amazonas, né? Até o governador aí, o pior governador, me entrevistou também na época lá, quando teve uma bronca com os policiais. Então a gente fazia operações assim, e eu ia na SICOM. Cheguei numa SICOM, tinha um oficial falando bem assim. Na época não se prendia toneladas. Tinha um oficial falando bem assim para a tropa, a operação. Ele dizia assim: olha, policial, tem que prender, tem que chegar nas bocas, prender. Se prender 1 quilo, entrega meio, fica com outro meio. Falou assim mesmo, eu juro por Deus. Eu ouvi, ninguém ouviu, eu ouvi. Ele era capitão para major. Ele era major já, aliás. Comandante de uma SICOM. Sabe o que ele foi um dia desse? Um dia desse ele era vereador. Não se reelegeu. Tem outros que estão aí que arrochavam, explodiu o processo de arroxo. O cara tinha mandado de prisão, tinha arma, tinha droga. Aí foi lá, foi absolvido em 2. No outro terceiro não foi absolvido. Hoje é vereador. Está na condição de ser mais votado aí. E todo mundo acariciando. Blogueiro. Todo mundo acariciando o cara. Não, porque vai ser mais votado, não sei o quê. Mas ninguém fala que o cara é. Hoje a situação... Eu vou comparar. Aí tem um amigo dele, desse camarada. Esse é só um exemplo na polícia. Que ele foi aposentado como esquizofrênico. Que ele quer que o cara saia deputado estadual. Aí hoje, aconteceu um fato. Mataram um camarada ontem à noite, e o cara confessou, fez um vídeo, que tinha pego 54 quilos de drogas por um policial que tinha entregado para ele, e ele morreu com a faixa do lado dizendo assim: morri porque eu estava rendendo droga roubada do fulano do ciclano. Aí aparece a imagem dos 2 policiais. Um está em tratamento psicológico e o outro está trabalhando na área. Sabe o que vai acontecer? Aí muitos aceitam, não, vão morrer, quem manda mexer com o traficante. Não tem que aceitar, não. Nem o traficante matar ninguém, nem o policial ser bandido. O problema já ficou corriqueiro, todo mundo aceitar. O tribunal dos traficantes e o policial arrochar o bandido. Não, o bandido tem que ser preso e entregue na delegacia, pô. E o traficante, ele tem que traficar até a hora que o policial prender ele, levar para cadeia, vai para cadeia, a justiça condenar. Não acontecer que nem eu vi lá a audiência de custódia, 5 traficantes saíam, a juíza dando aqui no Amazonas, dando lanchezinho para vagabundo, para bandido. Aí coloca um policial novinho, policial na rua, inocente, para ficar exposto isso aí. Sabe que fraqueza de comando, fraqueza de quem comanda a segurança pública. Em segurança pública, eu vou ser humilde, eu tenho 5 anos de segurança pública. E ninguém segura na minha mão. Ninguém vai resolver o problema da segurança pública do jeito que está, nomeando comandantes, secretários, politicamente. Tem que ser alguém que vai resolver. Mas quando o senhor falou agora de judiciário, de advogados, de policiais, a gente tem também os bons profissionais, não vamos generalizar. Mas o senhor tinha me dito para mim que ia me apresentar uma solução para a segurança pública. Qual seria? Eu tenho a solução. E depois vou gravar e não quero que ninguém copie, porque até hoje dei oportunidade para as pessoas. A solução, eles falam, mas não sabem como fazer. E o senhor sabe? Eu sei como fazer. Não é ocupação territorial, é domínio territorial, que é diferente. Que é ocupação. Você vai lá, que nem faz. Olha só o Bukele, vou dar um exemplo aqui. Bukele, como quer falar. O que é que ele fez? Como ele resolveu lá? Pegou, mudou a legislação, prendeu todo mundo e fez o que fez e tal. Os caras peitaram ele, mataram 80 pessoas no dia. Peitaram, mudou a lei e fez um presídio só e pronto. Quem manda aqui sou eu e pronto. Aqui no Rio de Janeiro, os caras entraram, fizeram operação lá, mataram os vagabundos, tudinho armado, mataram, estava resistindo a polícia. Então, é a prova de quê? Qual é a prova que eu quero chegar nisso? Que o Estado faz o que quer. O Estado pode andar armado, o Estado pode abordar, o Estado pode prender, o Estado pode instruir, né, ali no inquérito, o Estado pode processar, o promotor vai lá, processo, o juiz pode julgar, pode condenar, pode custodiar, pode reeducar. Ele pode fazer tudo isso. E por que o Estado não faz? Porque os governos são corruptos, omissos e bandidos.
E ninguém tem coragem de falar na cara do camarada. Ah, tem 1 milhão. Um dia desse, o cara tinha 17 milhões de seguidores, o Felca denunciou o cara caiu. Que pode ter 100 milhões, que é uma Virgínia, mas se alguém tiver peito para peitar, os caras vão te perseguir. Vão perseguir Deus? Não. Você precisa ter fé primeiro. Naquele que é maior, que tem mais poder do que todos eles. Primeiro ponto. O cara que vai resolver tem que ter fé em Deus. E não tem que ter medo do ser humano. 2, ocupar. Ele vai ocupar. O Estado vai mandar, vai fazer todo o poder, vai ocupar. Como é que ele vai ocupar? Me diz, como é que olha a responsabilidade de uma SICOM, aqui dessa área, acho que é a 22ª, 23ª SICOM, por aí. Tem 200 mil habitantes. Sabe quem é o responsável se acontecer uma morte aqui, se acontecer uma coisa assim, algo grande na segurança pública? Vão cobrar de um cara só, que é o comandante. É o major lá. A viatura que está tirando serviço hoje está com um policial. Amanhã pode ser que seja um outro policial. Amanhã, daqui a 3 dias é outra pessoa escalada aqui, que não tem poder aqui. Ele vem, sabe o quê? Só atender a ocorrência, quando tem um assalto aqui, uma coisa. Vem atender a ocorrência, registrar teu dado e mandar embora. Não vai se interessar pela tua situação, não vai se interessar quem mora aqui do lado. Não vai unir as pessoas para quê? Para fazer um levantamento de toda a segurança da área e te dar segurança. Mas sabe quem tem mais força sobre tu aqui na área? É o traficante da esquina. Tu sabe por quê? Porque nessa área, um só policial manda, tem 40, 50, 100 bocas de fumo. Em cada boca, aquele cara que está naquela boca, ele manda naquela boca. Ele manda e ninguém mais manda, e é só ele que manda. Aqui não, é um policial para mandar, o PM joga aqui, faz aqui, aí vai tirar serviço, aí vai passar ali no cara que vai merendar, no cara que faz o bico, faz segurança. Não, para mim não tem. Ele não pode fazer a ronda nas bocas, pegando dinheiro das bocas, para deixar o cara comandar a área na segurança. É para colocar aqui um tenente, um sargento aqui, tem 40 bocas, então tem 40 comandantes aqui, com a guarnição de tenente, comandando aqui. O que acontecer lá é o que comanda é você. Se o traficante estiver mandando lá, você vai ser preso e vai sair de lá, você vai para o interior, porque você perdeu o comando para um traficante, o Estado não pode perder o comando. Poder da força. Enquanto a polícia militar, a delegacia, tem uma delegacia, um comando para 200 mil pessoas, os traficantes têm 40 comandantes aqui. E não tem o poder e a legitimidade do Estado para fazer. Eles conseguem chegar, bater na tua porta, conversar contigo, fazer a confraternização aqui, e o Estado não consegue chegar e te reunir. Ó, quem manda aqui sou eu, o sargento dessa rua aqui sou eu, o sargento fulano. Toma aqui meu telefone. Toma aqui meu telefone. E aqui é o que eu mando aqui, eu não estou de serviço aqui não, eu comando aqui. Entendeu? Acabar dessa política, essa polícia burocrática. Acabar de as delegacias se interessarem só por crimes específicos. E também dividir também nos bairros e apurar cada crime. E apurar e fazer a operação. E fazer uma operação nem fizeram do Rio. 20 operações, são 20 bocas, 20 operações. Pronto, quem manda aqui é a polícia. Se tu quiser vender tua droga, tu vai vender caladinho aí. Porque os usuários não vão acabar, porque aqui é um mundo de pecados, vai acabar quando Jesus voltar. Os vendedores de droga não vão acabar. Agora, o que tem que acabar é essa violência desmedida, esse medo que a população tem, essa covardia e corrupção do Estado. É só isso. Basta ter um cara que tenha conhecimento. Aí não adianta pegar aqui, aí vem lá, faz todo um planejamento lá. Olha, eu fiz o que eu fiz o que tu disse. Não, só quem pode fazer é quem disse, é por quem sabe fazer. Só eu que sei fazer. Ah, não. Eu desafio qualquer gestor de segurança pública no Brasil, ou do mundo, segurança pública, para fazer segurança no Brasil. E onde eu fui, eu não estou falando isso, não é porque eu acho, não. Onde eu fui, eu resolvi. Onde eu coloquei um cara de comando que eu passei no interior, conheço todo o estado do Amazonas. Onde eu fui, Parintins, lá só teve um homicídio. Lá de lá só teve um homicídio. Em Humaitá só teve um homicídio. E todo mundo respeitava a polícia. Depois que eu saí, fui à academia fazer o CAO, quando eu voltei, tudo dominado. Falta de vontade dos comandantes, coronéis sobre os majores sobre os capitães sobre os tenentes sobre a tropa. As pessoas querem promoção, não querem promover. Agora, pronto, coloquei a missão dos policiais. E agora é a missão do governo? É o governo deixar de roubar o salário dos policiais. Tu tem um funcionário, um empregado, um funcionário lá, e tu paga o salário mínimo, todo ano não tem que aumentar? É na lei, está na Constituição.
E está na lei, em 2012, tem a data base, que é todo dia 21 de abril. Sabe quanto o Estado deve? Cada 4 meses, o policial perde um salário, porque ele deve 25%. E os canais estão fazendo favor. Esse dinheiro está indo para onde? 247 bilhões que o Estado arrecadou, era para ter planejado isso. 153% a mais de arrecadação aumentou, conta 43%, 50% de inflação. O Estado não consegue pagar, atualizar o valor que é dos policiais. O efetivo que era para ser 15 mil em 2015, agora não cumpriu nem o efetivo que era para ter vencido em 2015, muito menos agora, 2026, tem 8 mil homens. Entendeu? Então, como é que vai combater a segurança pública se os governos que estão aí não querem? E se não tem ninguém para enfrentar? O cara quer o cargo, briga com o político, quer o cargo, está lá, e senta lá. Aí vai lá só para a imprensa lá, falar bonito. Não sei o que, perdemos 40 toneladas de drogas, mas passou 120 toneladas. Como é que prende tanto e a droga está ali? E os caras continuam comandando. Não, nós estamos mandando, nós prendemos tanto e tal. Prende tanto, entra por aqui, sai por ali. Então não estão dominando, né? E a população cada vez mais insegura. Certo? Então, a solução é simples, cara. É comandar. Aí sim, se alguém está raciocinando isso que eu estou falando, não é o que os traficantes fizeram? É ou não é os traficantes fizeram? Né? Eles comandando, eles chegaram comandando, colocar o cara e deram autoridade para o cara comandar, pô. Os caras não dão autoridade para o cara comandar. Ah, não, sargento. Não, você vai comandar. Vai comandar a sociedade. Você vai entrar aqui na escola, vai ver o diretor. Aqui tem um vigilante que trabalha no campo, mas mora aqui. Aqui tem um agente de saúde, um médico, um professor, tem um vigilante, tem um guarda municipal, tem um. Então, pega todo esse pessoal de bem, ajuda a gerir a boa vontade social, que é gerar um bem-estar melhor na segurança pública do povo. Daqui, ó, nós estamos aqui, pronto. Aqui uma rede de informação, o cara roubou moto aqui, pá, cai na rede, pum, acende. Não tem os alarmes, as motos roubadas, né, que o cara coloca no carro, no alarme, pá, vai, no instante vai. Então, ou seja, o que o Estado não quer fazer, os caras estão fazendo de vida privada. Agora, se o Estado te dá a segurança, muita gente vai perder mercado, porque ninguém vai querer mais segurança privada. Entendeu? Então, pegar quem está envolvido com segurança privada, fica com a segurança. Agora, quem quer trabalhar a segurança pública, trabalha a segurança pública. Coronel, como é que funcionou aquela situação? Como é que funcionou? Tá tão bom bate-papo. Mas como que se deu aquela questão lá na... Acho que você me falou de Santa Etelvina, que tinha um preso lá, que atiraram na perna do preso e a viatura travou a porta. Ah, não, foi lá, eu andava na rádio patrulha. O que acontece? E eu estava com a minha guarnição lá, então todo mundo foi almoçar naquela hora, a única viatura que estava na área minha, mas coincidentemente eu estava lá na Alvorada. O gigante, né, com o centro de operações, passou, ó, viatura tal, assalto em andamento, Alvorada. Eu digo, pô, Alvorada é aqui. Aí Alvorada 1, pô, aqui é Alvorada 1. Rua 7, pô, isso aqui é Rua 7, rapaz. Aí importadora mais franca, quando eu ia importadora lá na frente. Aí os caras correndo, pá, tirando, corre atrás dos caras, entra e tal. Cadê um tiro no peito do vigilante, né? Um tiro, o cara correu, a gente correu atrás dele. Correu atrás dele, aí eles entraram nas casas, invadiram. E um ainda correu, conseguiu fugir mas foi pego, isso era um meio-dia mais ou menos. Foi pego lá no Jorge Teixeira. Mas aí tinha 2. Aí nós pegamos logo um que levou um tiro na perna, pá, joga na viatura, pá, tranca o xadrez. Aí o outro, quando eu passei assim, eu vi um se mexendo assim, aí entra na casa, estava baixado atrás, aí prendemos. Aí na hora de a gente levar o preso para levar, para socorrer o preso, aí a viatura travou, meu. Aí o cara gritando, e vamos atrás, e vai atrás do camarada que fez o xadrez da viatura, naquela época não era qualquer um que tinha, né, 97. O camarada gritando. Então ele penou naquele dia, ele pagou acho que o pecado dele e a gente se apresentar na delegacia, a viatura travada. Mas são muitas ocorrências que a gente participou, mas as ocorrências mais assim foi no interior. No interior, aqui teve uma ocorrência aqui, né? Ali teve um assalto ali no Bradesco ali, onde morreu uns seis vagabundos. O policial levou um tiro na perna, certo? Estava saindo do banco lá. Eu acho que os policiais estavam de folga ali, estavam escoltando de uma empresa lá um dinheiro. Aí os caras tinham informação, eram uns 8 vagabundos, bandidos. Então, até quando eu cheguei lá, ainda tinha um lá rodando por lá e alguém deu toque a outros caras, estavam com os caras. Fui abordar, ainda tinham 2 armas no carro e pedi os outros 2 lá, estavam lá.
Mas eu cheguei lá e ainda tinha uns 4, 5 no chão estribuchando. E o policial levou um tiro na perna, mas teve um policial lá que ele conseguiu abater todos os vagabundos ali. E realmente ali os policiais foram salvos pela sua habilidade, né, que tinham ali. Agora lá em Lábrea mesmo, né, 2005 lá, uma quadrilha foi para assaltar o banco. Olha que é interessante, ó. Antes de eu chegar em Lábrea, o banco tinha sido assaltado lá. O banco tinha sido assaltado. Os caras foram assaltaram, assaltaram o Bradesco lá e tá assaltado. Quando eu cheguei em Lábrea em 2005, 2006, aí chegou uma época, uma quadrilha foi lá, eram 16. Um era o xerife do presídio. Então a gente conseguiu prender, identificar antes, prender eles com arma e tudo mais. Perdemos 8 lá e 8 lá em Porto Velho, né? Tem acesso a Porto Velho. Perdemos 8 lá. Aí tinha um que ficou ali, rodando por lá e me ameaçando. Disse que ia me matar, que ia estrupar minha namorada, depois que virou minha mulher. Eu fui atrás desse camarada 3 dias no meio do mato. Esse camarada lá. 3 dias. Prendi um bocado de gente que estava dando apoio para ele lá. 3 dias. Prendi o cara no meio do mato. Prendi, estava sozinho, podia ter feito o que eu quisesse com ele. Não, vamos, você vai. Passei a noite todinha para amanhecer e prender o camarada. De não, tu vai comigo. Aí ele foi confessou. Eles iam assaltar um banco, só quando chegou o chefe do bando lá, que é esse tal de Coroa, eles tinham feito um assalto, sabe, na Bolívia, no Banco da Bolívia. Eles perderam 2, morreram 2 dele lá. E estavam planejando assaltar lá em Lábrea. Só que quando chegou, tinha um desafeto do cara do presídio. Aí quando chegou esse desafeto, o que ele fez? Ele pegou, não, tô fora. Ele tinha levado 1 quilo e ficou lá vendendo 1 quilo da droga dele por lá. Aí foi quando ele foi todo mundo preso, ele ficou me ameaçou lá de vou pegar esse camarada. Aí fizemos cerco num garapé lá, ele fugiu. Peguei no meio do mato. Levei lá, cheguei lá, liguei para a mãe dele estava em Tocantins. Saí de lá, o camarada ficou preso, tinha mandado de prisão, ficou preso. Aí cheguei lá, o cara, não, posso soltar pai, é contigo, igual teu chefe da delegacia, soltou o camarada. Com uma semana o cara foi tomar banho num bueiro lá, deu de cabeça na pedra. Os caras que têm me ameaçado nessa vida aí, eles geralmente acontece alguma coisa com eles. Eu não preciso fazer nada com eles, nunca precisei fazer nada com eles. Né? Sempre aconteceu uma coisa de uma maneira assim, sobrenatural. No caso desse aí, ele mesmo cometeu o suicídio dele sem eu precisar fazer nada com ele. Estamos aí à porta de uma eleição de 2026 para governador. Está intimamente ligado à sua área de atuação, né? Segurança Pública, governo do Estado. O que esperar dessa eleição aí? Olha, eu espero que a população, ela... Porque assim, nós temos democracia, né? Infelizmente, as pessoas têm medo de ofender. Eu digo, olha, quem votar nesse camarada aqui, só ou é imbecil, é bandido. Mas assim, nós temos uma democracia. Olha só, essas emendas, voltando para as emendas lá. O Tiririca não é reeleito toda vez. Então, que tem uma parcela da população que gosta daquilo, que entende que a política é aquilo, é eleger um palhaço. Pode ser que ele seja uma pessoa gente boa, né, alegre, mas para a legislatura, que vai legislar em favor do povo, é complicado eleger um camarada desse, um cara gracioso desse. Então, eu espero que que vai começar a campanha ainda, a campanha, né, legítima, legal, né? Pré-campanha, né? Nós estamos pré-campanha. Espero que o povo seja esclarecido e escolha as pessoas que realmente vão fazer a vontade do povo e que possa fazer com que o governo forneça uma boa educação, principalmente no Amazonas, que está em últimas colocações aí na questão do governo, aí, na questão da educação, né, que é da competência do governo estadual. Na saúde, que é esse caos que não acaba mais, parece que é tipo um Covid eterno nessa saúde do Estado. Né, eu trabalho, assim, eu conduzo muito paciente para o hospital, que eu trabalho na reabilitação, eu mando muito medicamento para medicamento, eu mando muito. Então eu vejo o que está bom e que pode melhorar, sempre pode melhorar, e o que está ruim e o que está péssimo. Então a gente vê muita questão da gestão, as pessoas não estão se interessando por gestão. Às vezes as pessoas que estão servindo o povo, elas não entendem que elas têm que servir o povo, não servir o povo. Então um pobre coitado chega lá para pegar um remédio, um medicamento, então para conseguir uma vaga numa escola, algo de qualidade, ou então ter acesso à segurança, ele é maltratado.
A partir do momento que eu visto uma farda, ou então eu coloco um crachá, né, da polícia, ou então estou numa escola, num hospital, eu estou lá para servir as pessoas. Então, que venha um governo, né, um governo que trabalhe, que produza, né, que realmente nos forneça números positivos de crescimento. Até agora, né, olha só, eu não trabalho na prefeitura de Manaus. Eu pedi para sair em 2020, eu estava lá, não quero, pronto, no quartel faz melhor. Essa questão do interior, eu estou lá por uma questão de formação política que a gente formou lá, montamos uma oposição, por questões que a gente viu, e hoje eu estou dentro, eu estou vendo que a gente tinha mais razão ainda, porque a gestão era muito ruim. Então, essa questão assim, hoje, os partidos têm dono. Eu ia ser candidato, sabe a quê que eu queria ser candidato? A Senado. Porque eu acho que o nosso quadro de Senado está muito fraco. Está muito fraco em relação a atender a necessidade do nosso povo do Amazonas. Isso aqui não tem nada a ver com Bolsonaro e Lula, não. Tem a ver com Sul e Norte. Eu ando nessa 319 desde 2013. Então, toda vez, uso as questões políticas nessa questão da 319. E os nossos políticos daqui estão preocupados com emendas. Para obter, né, o bônus financeiro e político. Não estão preocupados com o povo. Quando eu vou em Brasília, eu vejo lá, eu visito os gabinetes, eu não vejo os deputados, que vão ficar mordidos. Ah, você me perseguir, vamos perseguir, mas vamos perseguir Deus. A minha carreira terminei, eu sou coronel, eu fiz um concurso, eu queria um emprego só, para sustentar minha família. Consegui passar um concurso oficial, alcancei o... Então, eu quero mais o quê? Eu quero ser rico? Para quê? Eu tenho, para sua vez, eu tenho 8 filhos e não... Eu fui perseguido politicamente porque eu fui reivindicar para a tropa o nosso direito, aquilo que eu falei agora, database, promoções. Fui perseguido por esse governo do Wilson. Cortaram meu salário 2 anos e 4 meses. Reteram 800 mil. Outros colégios receberam 800 mil a mais que eu até hoje, reteram o salário. E eu não fiquei chorando, eu fui trabalhar. Trabalhar aqui com meus negócios. Depois voltou meu salário, porque é um negócio injusto. Subi em cima, chamei o governador de ladrão. Disse que a Secretaria de Segurança tinha uma quadrilha. Enquanto não mudar isso, o Amazonas não vai prestar, vai sempre pro buraco. Então, na hora de a gente mudar, não é mudar para uma pessoa que está falando assim, ah, é política nova, é política... Não, todos são da velha política. O problema está na postura e na gestão. Nós temos que escolher alguém que faça a gestão para o povo. E para mim, assim, eu não tenho comparação, só tem um que faz gestão para o povo aí. Que eu entendo, só tem um que faz gestão para o povo. O restante faz politicagem, outro faz ameaça, outro faz isso, mas é o mundo deles. E os partidos têm dono. Mas na hora que o povo pensa na barreira, meu, o que esse aqui já fez? O que esse aqui podia ter feito? De onde é que isso aqui veio? Porque o governador Wilson Lima estava lá, tinha solução para tudo. E onde meteu 247 bilhões se a saúde piorou? Piorou. Entendeu? Então, eu tenho o meu voto ideológico, eu tenho um candidato a senador, o segundo candidato, né, eu tenho, também ali não é ideológico, mas é questão mais voltada para o grupo. Mas eu sou independente politicamente para decidir o que eu quero. Só que o que eu quero não é fazer loucura para dar na cabeça vontade de fazer isso, não. Porque, às vezes, você quer fazer aquilo que é certo e acaba prejudicando quem está certo e quem deveria ganhar a eleição. Porque se eu fosse fazer o que é certo, eu estava metendo pau, subindo em carro de som, metendo pau em um bocado de gente, um bocado de político. E eu podia ter sido político em 2003, quando eu estava... Eu dei até autógrafo, todo dia eu estava na televisão, aprendendo, fazendo operação, todo dia eu estava aprendendo. Fui convidado. Digo, não, quando eu terminar minha carreira, eu vou ser candidato. Se eu não encontrar ninguém, eu sei que nada. E parece que eu não estou encontrando muita gente, não. Encontrei um gestor. E por causa dos omissos, que os maus vingam. Porque os maus, eles falam, tem 300 pessoas no grupo de WhatsApp. Os maus, não sei o quê, fico criticando, fulano
Falo coisa assim, repete feito papagaio, porque pertencem a um grupo, querem queimar uma pessoa e não sabem, vão para o lado pessoal, falam um bocado de besteira. Estão cheios de narrativas aí, cheio de mentiras aí. Mas na hora do debate, uma coisa que é ruim na política é que os partidos têm tempo né? E um tem um tempo maior que o outro. E é que é injusto, pô. Era para ser os majoritários, ter tudo igual, o senador ter tudo igual, o restante não. Né? Mas assim, eu ia ser candidato. Aí eu escolhi um partido, aí eu, pô, mas eu quero um partido que nenhum desse tem aqui. Eu fui lá. Aí eu vou dizer o nome do partido aqui, que eu escolhi. Tal missão. Quero ver aqui como é que essa missão tem que oferecer. Essa missão. Aí vou lá com missão, falo lá, faço a live com missão. Aí para ver o que a missão quer. O missão, ele tem uma única missão. É destruir pessoas que eles escolhem. Para quê? Para mostrar que eles são bons. Destruir. Construir, ninguém constrói nada. O que eles querem destruir? Destruir o Flávio Bolsonaro, lá em cima. E aqui escolher alguém para destruir. Aí o cara pegou, não, para ficar aqui, não, mas eu quero conversar com quem? Eu quero ser candidato ao Senado, tal, aqui. Aí, não, tem que pagar. Aí o cara lá de fora aceitou. O daqui, não. O daqui, o lá de fora, eles são contra o Flávio. O daqui, não. Parece que eles estão, uma parte que é apoiar o PL. Então, assim, é uma incoerência total nos partidos. Por isso que hoje a direita está dividida aqui no Amazonas. Uma incoerência total. E os eleitores estão tratados como imbecis. Eles tratam o eleitor, mas não. A parte de imbecil, a gente vai saber quem é. São os que votam nos bandidos que estão aí expostos, né? Que um bandido, eu chamo o cara de bandido, pode processar, eu chamo o cara de bandido, porque então quem vota nesse cara está sabendo que ele é bandido. Né? Aqui do Amazonas. Então acontece. Aí o cara chegou assim e disse assim, não, ele sabia quem eu apoio, né? Quem eu não apoio. Eu disse, meu irmão, pode bater nesse aqui, porque assim. Aí o cara pegou para me sacanear, o que ele fez? E articulou lá e pegou, não, todo mundo tem que pagar um pedágio aqui. Para pagar o pedágio tem que fazer um vídeo falando mal do Davi. Olha só um babaca desse. Pô, desculpa a palavra. Isso é um idiota, cara. Então esse pessoal do Partido Missão é um bando de idiota. Tem uns dois caras aqui que são inteligentes, mas um dia desse ele postou uma postagem que o cara sabe que é mentira. Ele, para lacrar, para pagar pedágio, ele falou a verdade. Então, assim, isso não é um partido, é uma seita, cara. É uma seita. Aí tem um outro partido que eu estou procurando. Aí estou lá, estou em formatação, tá. Então, assim, eu não tenho medo de falar as verdades sobre esses caras. Então, o povo, está muito difícil para o povo encontrar alguém. Então, hoje, por isso, assim, eu não só apoio um candidato, eu só acho que tem uma opção para o governo, mas só tem uma opção. Aí é o cara perfeito como pessoa? Não. Mas como gestor, ele está anos-luz da frente desses outros condenados, tudinho aí, que estão aí. Anos-luz. É só ver, é só comparar. E o nome? Quem é? Davi. Né? É o Davi. Porque embora você pode falar, pode chegar para fazer o quê? Olha só o que um idiota desse candidato a deputado federal faz. Vai lá tirar foto no buraco. Aí ele consegue resolver? Não, ele quer lacrar. Aí engana um bocado de besta. O cara quer resolver, pega, tira foto, chega lá, aí vai lá. Cadê? Já consertaram? Vai consertar. O cara vai consertar o buraco. Aí o outro fica colocando apelido nos outros. Aí vai quem está concorrendo, olha só, quem está concorrendo, né? As outras pessoas que estão concorrendo com o Davi. Ó, a Maria do Carmo aí. Cunhada do Atila Lins, cunhada do Belão, esposa do irmão deles. Foi suplente na chapa do Arthur Neto. Então, aí quer saber, é velha política? Pô, o Alfredo. Velha, aí o Alfredo. Né? Mais velha política que o partido dela. Então, as pessoas têm que ser coerentes, elas têm que trabalhar a gestão. E o Davi trabalha a gestão, que ele fez. Ele trabalha o que ele fez. Né? E eu não estou na prefeitura nem pedindo, não quero um canto nenhum, eu pedi para sair de lá. Né? Mas o Davi eu conheço. O Omar, eu sei o que foi o governo do Omar lá atrás. Então eu penso na tropa. O que a tropa tinha antes de 2014? Não tinha nada. Começou com 30 pessoas indicadas politicamente para promoção, foi para 300, chegou a 360 indicados por político. Ninguém é mais promovido, é só indicação do político. Depois, com o Amazonino, acabou as promoções em 97. Então, a história da polícia, da política do Amazonas, eu sei desde a época do Gilberto Mestrinho, quando me enganaram que o Gilberto Mestrinho é bom. E hoje até engano. O Gilberto Mestrinho não é bom nesse bozinho, não. Ele não tinha concorrência.
Então o Gilberto Mestre foi bom pro tempo dele. Hoje ele foi bom, por quê? Porque o legado que ele deixou são esses políticos aí. Se ele fosse bom, ele deixava um legado de bons políticos. Então ele tem as ideias, concordo com ele, que a questão que ele fez o colégio lá de admiração, a questão toda ambiental, o conceito dele, pô, tira o chapéu pro Gilberto Mestre. Ele deu essa abertura, né, para a nova política do Amazonas, mas felizmente deixou plantado uma cambada de políticos que deixam o Amazonas o estado mais rico do mundo. Que eu conheço, onde tem minério, onde tem riqueza, onde as terras que produzem no Amazonas todinho, eu sei que são muito melhores, porque senão o pessoal do sul não vinha para cá e produzia lá no sul do Amazonas. É assim. E eu vou falar uma coisa, no debate o Davi vai colocar esses caras tudinho no bolso. Pode falar o que quiser, Davi. Falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Agora eu perguntar assim, mas tem alguém melhor que o Davi? Eu disse, tem. Se eu fosse candidato, eu seria melhor que o Davi. Por quê? Sabe por quê que eu seria melhor que o Davi? Porque se eu fosse com tudo com o Davi e eu ganhasse dele, eu ia colocar o Davi como secretário de governo. Olha só, os caras... Olha só. Eu nunca tinha trabalhado politicamente, eu tinha trabalhado na igreja, Davi, na comunidade e tal, Davi é meu amigo, a família dele toda, nós somos... né? Mas, politicamente, o Davi me surpreendeu muito positivamente quando ele foi governador interino. Primeira coisa, ele pegou, ele se surpreendeu com a queda do Melo. Por quê? Porque ele estava tendo um evento lá na Assembleia. Eu me lembro bem, estava tendo um evento na Assembleia. Estava o presidente do Tejan lá, que era o Pascarelli. Estava o Davi assim, eu estava lá em cima, né? Lá embaixo do subsolo, o plenário, estava lá em cima no gabinete. Aí eu comecei a ouvir o julgamento do Melo. 2-1 pro Melo ganhando o julgamento. Mais uma vez, mais um julgamento, né? Ele tinha ganhado uns 2, 3. O Melo pegou o elevador quando encontrei lá o outro coronel que trabalha com o Pascarelli, presidente, eu digo, vem cá, eu digo, e aí como é que tá? Ele falou, pô, o Melo foi caçado. Eu digo, como, rapaz? 4-2. Eu digo, mas como tá 2-1 pro Melo? Não, aí eu me lembrei, Davi assumir. Aí eu fui para um lado, quando eu olhei, o Davi já estava falando com o Castelli. Foi embora. Encontrei ele lá na garagem, indo para casa. Na garagem para casa. Aí eu digo, e aí? Aí ele disse, rapaz, eu vou me embora. Vou me embora, só aparece segunda. Era uma quinta-feira, mais ou menos assim, quinta-feira já tarde já. Vai aparecer só segunda-feira aqui. Vou me preparar para essa situação aí. Vou estudar essa situação aí. Ponto foi. Quando ele voltou, a maior demanda da polícia era promoções, né, escalonamento, era um bocado de coisa. Quando o Davi voltou segunda-feira, a primeira coisa que eu encontrei com ele, eu falo para o PM, porque os PM, alguns que são contra, né? Não sei o que, Davi. Digo, eu juro, quero perder minha vida agora se o Davi não falou isso aqui. E diz assim, Claudinha, eu sei o que eu vou fazer quando a gente voltou na segunda-feira. Vou dar o escalonamento dos policiais civis e a promoção dos policiais militares. E os caras botaram para cima do Davi. O Davi, ele tem um grupo de pessoas que assessora ele, que os caras iluminam ele diretamente. Tanto é que a gestão dele, ninguém consegue pegar pode denunciar isso aqui, porque os caras planejam. Tanto é que ele chegou em 4 meses, o que ele fez? Ele asfaltou 400 ramais, 400 e poucos quilômetros de ramais. Ele pegou, descobriu o Fundeb, uma zona que o Fundeb, deu a promoção dos policiais até então, escalonamento policial civil, fez tudo o que ele podia fazer em 4 meses, sendo perseguido, ameaçado por lei de responsabilidade fiscal, não podia promover os policiais, viajou para que o Pascarelli pudesse assinar a promoção. Quem vai recorrer à promoção do presidente? Quem vai recorrer? Vai processar alguém que o próprio presidente do tribunal promoveu. Então, o Davi, ele sabe fazer, e ele faz. Claro, como toda autoridade, todo mundo que está perto, sempre tem um puxa-saco que dá um pitaco errado. Ele não é diferente. Mas, no geral, ele tem um grupo que assessora ele, que apresenta as melhores soluções. As melhores soluções. Então, nenhum desses caras aí tem. Eu passei na Assembleia, eu fui chefe da Casa Militar, eu conheço cada um que está lá, como funciona lá dentro. Eu visito o Congresso 3 vezes durante o ano. Eu entro 9 horas da manhã, saio meia-noite. Então, assim, dos políticos que tem no Amazonas, o único cara que gosta de trabalhar é o Davi. Então, assim, não tem escolha. Eu não tenho escolha. Então, essa é a minha opinião, né, sobre a questão da política do Amazonas. A única saída é essa aí. Se não, continuar atraso, as filas nos hospitais. Outra coisa, ele fez
Ele fez em questão de um mês lá, no mês, aumentou uma área no Adriano Jorge lá para fazer hemodiálise, né? No mês, quebrou tudo, hemodiálise. Fila do CISREG, diminuiu tudo. Então, em 4 meses ele conseguiu fazer tudo isso. Então, o medo desses caras é que ele assuma e não vem. Então, assim, e outra coisa, e depois que ele assumir, ele é meu amigo. Meu amigo, você considera, né? Mas eu vou cobrar. Né? Vou cobrar porque, assim, eu tenho minha classe. Eu tenho minha história. Eu tenho minhas lutas. E pode ser quem for que estiver no governo, eu vou cobrar. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui no Patrono Podcast. Foi um prazer. Beleza. Obrigado, pessoal.